O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Verá! Agora os mexicanos já não choram com Marimar, choram com a seleção. El Repechaje Production presenta el Cuartel Records. ¡Súbelo! ¡Ah! Tienen que estar zurrados los mexicanos porque en el juego contra los ticos si no jugaron y los tronaron de tantos goles que ellos se hartaron. Chicharito pudo salvarlos, están rogando y... Senhoras e senhores, este é o podcast Meu Time de Botão. Bem-vindo e bem-vinda, eu me chamo Leandro e a mim ao meu lado está Paulo Júnior. A gente grava isso de olho, olha só, né? A gente fala de futebol do passado, mas gosta de ver um Neymarzão, né? A gente tá olhando o relógio aqui, quer terminar a gravação a tempo de assistir Champions League, a ex-Copa dos Campeões. E é bom que não tenha prorrogação, Paulo Júnior, porque sabe o que eu tenho hoje às 7h30? Eu tenho Thai. Thai? Thai, Muay Thai. Não. Eu tenho Muay Thai. Não Cara, é possível. Teórico, né? Muay Thai teórico. É prático mesmo? Pô, recado abordoado, irmão. Não é possível, não é possível. Cara, é gostoso, hein? Não é gostoso. Gostoso é ler um livro, cara. Gostoso é fazer uma caipirinha e ver um jogo da Libertadores. Muay Thai não é gostoso. Não é gostoso. Acha outro adjetivo. Gostoso não é. É, tá bom. Vou procurar outro adjetivo e te conto quando estiver em São Paulo para uma espécie de last dance no Autônomos, que no fundo, sempre que eu me quebro fazendo exercício, eu penso na gente, eu penso no grito de guerra do Autônomos, ali eu penso, cara, é pra conseguir jogar um pouquinho mais de bola, né? Porque se não tiver mais a bola, irmão, eu dificilmente vou me preocupar de novo em escolher o que eu vou comer, fazer exercício, mas tá gostoso, embora o adjetivo não seja o ideal, tá gostoso. A gente tá ouvindo ao fundo, Paulo Júnior, La Canción del Repechaje, a canção da repescagem, um desses encontros que a gente, buscando na internet, encontra. Por que será, Paulo Júnior? A gente vai falar de repescagem de Copa do Mundo, claro, visitando especificamente os confrontos entre continentes. A chamada repescagem interconfederação, seria isso? A repescagem intercontinental, que cruza, né, times que não foram automaticamente à Copa em seus respectivos continentes, em suas respectivas disputas. Você lembrou que a gente está ouvindo a canção da repescagem? Ela é feita para tirar uma onda em relação ao México em 2014, não é isso? É isso. O México passou aquele drama todo para vir para a Copa do Mundo no Brasil, né? E foi um clube, uma seleção que foi jogar repescagem, e não é comum, né? O México sempre se classifica de maneira fácil, né? E acabou não indo fácil para aquela Copa. Mas a gente não vai contar essa história do México, esse playoff do México, porque, enfim, até por limitação de tempo, pra gente não ficar aqui 2 horas contando história, a gente tirou fora as repescagens mais recentes. Então o botão vai partir de 1958, data da primeira vez que países de diferentes continentes se cruzaram valendo vaga, e a gente para em 2002. Nesse período, entre 1958 e 2002, são 12 confrontos, e a gente vai contar os 12 confrontos na pegada William Bonner e William Vitifib, aqui fazendo a escaladinha do Jornal Nacional. 1958, País de Gales contra Israel. 1962, teve Espanha e Marrocos, Coreia do Sul e Iugoslávia e México e Paraguai. 1974, União Soviética e Chile. Para a Copa seguinte, 78, Hungria e Bolívia. 1986, Escócia e Austrália. Para a Copa de 90, Israel e Colômbia. 1994, Argentina e Austrália. 1998, Irã e Austrália. E 2002, Irã de novo contra Irlanda, Austrália de novo
contra Uruguai. Nessa Ou história... seja, podia chamar também a volta ao mundo dos cangurus. Né? É basicamente um programa sobre as loucuras que a Austrália faz para jogar uma Copa do Mundo. São 4 confrontos da Austrália, 2 do Irã. Acho que... Não. Um só do Uruguai, né? A gente não vai contar, mas tem nessa história toda aqui ditadura, tem morte em campo, tem algumas histórias que valem a nossa visita. A gente começa por 1958, País de Gales contra Israel é o jogo, e essa repescagem foi consequência, não foi propriamente um plano da FIFA anterior. E não por acaso tem nela a seleção de Israel, que como nação era um caso à parte ali, né, de todos os outros. A gente tinha uma situação, um impasse envolvendo Israel. Coube a Israel um duelo com o País de Gales após uma longa polêmica no grupo que era conhecido como grupo Resto do Mundo, o grupo mundial, porque você tinha o grupo dos americanos, né, América do Norte e América do Sul, você tinha o grupo dos europeus, mas Ásia, África e Oceania disputavam no mesmo balaio, era o mesmo pote ali, as mesmas vagas estavam em disputa para estes 3 continentes. E aí rolou uma desistência em massa, coisa que é costumeira, né, no início das Copas do Mundo. Primeiro a FIFA rejeitou as inscrições de Etiópia e Coreia do Sul. Na segunda fase, Austrália, Chipre e Turquia desencanaram também de tentar uma vaga na Copa. E era a Turquia que jogaria contra Israel, mas estava insatisfeita. A Turquia queria jogar do lado europeu, como tinha jogado em 1954, não queria ser incluída nesse pote que ela acabou sendo colocada e ficou de mal, ficou de birra da FIFA, caiu fora. A tarefa ficou complicada para fazer um regulamento mais organizado, um cruzamento mais regular, digamos assim. A tabela ficou meio esburacada e Israel, Sudão, Indonésia e Egito ficaram na briga. Então, num planejamento inicial de 28 jogos, só 5 acabaram acontecendo. A Indonésia, por sua vez, exigiu enfrentar Israel em campo neutro, por razões políticas, não queria visitar Israel. A FIFA negou, então a Indonésia saiu da disputa, sobraram 3. No dia seguinte, Egito e Sudão, o Egito que tinha problemas também políticos com Israel, saíram do campeonato, saíram das eliminatórias em solidariedade à Indonésia. Ou seja, a cada dia que passava, Israel ia ficando mais perto da Copa sem jogar. Exatamente. A Copa vai chegando. Exatamente, um presente por serem personas não gratas aí no rolê. O Israel estava colecionando inimigos e isso aí já é uma história mais geopolítica do que futebolística, né? Ficou isolada, sem adversário, e a FIFA ficou com o abacaxi na mão, que era uma cláusula, né? Tinha uma parte do regulamento que dizia que para jogar a Copa você tem que ter enfrentado pelo menos um adversário, tem que jogar pelo menos um jogo. As eliminatórias serviam basicamente para isso, e para resolver esse problema, a FIFA então ressuscitou eliminados de outros torneios, no caso do torneio europeu. Pegou todos os segundos colocados que estavam então eliminados, fez um sorteio e foi então que País de Gales acabou ressuscitando no rolê, né? Voltou ao caminho da Copa do Mundo de 58 na Suécia através desse sorteio. Em janeiro de 58, já ano da Copa do Mundo, a vaga derradeira e um confronto inusitado aconteceu. País de Gales viajou num voo militar com uma certa tensão, era uma viagem preocupante de alguma forma, e tamanha preocupação causou, entre outras coisas, o esquecimento das bolas. Não deveria ir para a Copa, né, Paulo? O País de Gales viajou para um jogo valendo vaga na Copa e não levou bola. Será que levou o RG? Então. Porque assim, na Várzea é uma bola e o RG, né? Pelo menos, né, gente? Pô, o fardamento, a bola tem que levar, né? Acabou que não fez falta, País de Gales conseguiu um duplo 2-0, né? Não fez falta, grifo seu, né? Porque pode ser que em algum momento fez falta. O cara entrou pra aquecer, não tinha bola. Alguma falta fez. Mas no fim da história, acabou dando em classificação da mesma forma. Em Israel, 2-0. Em Gales, de novo 2-0. País de Gales no agregado fez 4-0. E na descrição que a gente tem à disposição dos jogos,
destacada a violência israelense, né? O time de Israel, quando viu que não ia dar na bola, começou a bater forte, bater firme. A vaca já tinha ido pro brejo mesmo, a seleção israelense deu a famosa apelada. País de Gales, no jogo da classificação. País de Gales 2, Israel 0. Kelsey, Hopkins, Williams, Mel Charles e Bowen. Harrington, o motorzinho, John Charles, o famoso João Carlos, Hewitt e Medwin no ataque, All Church, ou Todas as Igrejas, e Cliff Jones, o Joãozinho Penhasco. Seleção de Israel, que por pouco então não foi a Copa do Mundo, somando desistências alheias. Rodorov, Levkovic, Mordokovic e Resnick, 3 zagueiros, Stelmach, Tisch, os 2 volantes, e aí uma linha de meio e atacantes, Aaron Amar, Glazer, Yosef Goldstein, Isaac Namias e Boschos Gagosian. Esse é o time de Israel que perdeu, como diria meu amigo Diogo, quando a gente marcava um contra lá na rua, perdeu na ida e na vinda. A ida e na perdeu um duplo 2-0. País de Gales foi, portanto, a Copa do Mundo. Tem um sobe-som do ambiente do jogo, para depois a gente lembrar um pouquinho o que País de Gales fez na Copa. If Wales could beat Israel, they'd be taking a step nearer those finals in Sweden in the summer. After nearly 40 minutes attractive football, All Church scored Wales' opener. Victory here, plus a win in the return match at Cardiff, would mean 4 British teams in the finals, and Wales was certainly in winning mood at Tel Aviv. They not only kept out the Israelis, but added a second goal for good measure, through Bowen. Bonito barulho do estádio 58, aquele estadião apinhado de gente, né? 3 pessoas por degrau ali, bonito de ver. País de Gales foi para a Copa do Mundo, meio que nessa, né, ressurreição aí, através de um sorteio para pegar uma seleção de Israel que era mais fraca, e a gente sabe muito bem que o País de Gales cruzou na Copa de 58 o caminho de Edson Arantes do Nascimento Pelé, 17 anos, homem de 3 corações, descoberto em Bauru, revelado pelo Santos Futebol Clube, e que venceria aquela Copa do Mundo, não sem antes, nas quartas de final, marcar um gol antológico contra País de Gales. Não foi o único gol antológico do Pelé naquela Copa, mas foi um deles, e como o jogo foi 1-0, né, esse gol tem um peso todo especial. O Edson Leite vai narrar pra gente o gol do Pelé contra País de Gales. Das arquibancadas. Salva agora milagrosamente a cidadela de Kelsey do País de Gales. Vai de sorte arremessar para o Brasil. Prepara-se de sorte, chama a Mazola para fora da área. Arremessa para a Mazola. Corte de mão agora do zagueiro lateral esquerdo. Arthur não marca. Bola mandada agora por Point. Pela lateral das arquibancadas em novo arremesso para o time brasileiro. Vai arremessar de sorte para a Mazola, repetindo o lance. Mazola de puxeta para o corpo de Dini. De cabeça para Pelé. Pelé deu para o espetacularmente. O arremesso foi para Mazola. Mazola de bicicleta, Didi a pé. Pelé dá uma meia puxeta. Engana o seu adversário espetacularmente. E rola a calota por baixo do corpo do arqueiro pela linha de fundo. Placar na... E vale lembrar, País de Gales chega às quartas de final porque consegue ainda passar por um play-off na própria fase de grupos, né? País de Gales empatou os 3 jogos da fase de grupos, empatou com a Hungria, empatou com a Suécia e empatou com o México, os 3 jogos da seleção na fase de grupos, no grupo de número 3 daquela Copa, e como tinha os mesmos 3 pontos da Hungria, teve um jogo extra e ganhou da Hungria, ou seja, participação bem boa, né, da seleção de País de Gales. Pô, passou num grupo que teve que vencer a tradicional, à época, seleção da Hungria. E depois fez jogo duro, todo mundo se lembra, jogo duro. Brasil e País de Gales não foi nada fácil. Gol importantíssimo, né? Pra tudo que viria a ser aquela seleção de 58 do Brasil. País de Gales é melhor não deixar chegar, né? Você vê a última Eurocopa aí, a penúltima, né? A Eurocopa deixou o País de Gales se classificar, chegou na semifinal também. A Euro na França, né?
pelo menos enfrentou adversários, né? Só faltava chegar na Copa e todo mundo começar a desistir também. 1962, a gente tem 3 confrontos aqui. Espanha e Marrocos, Coreia do Sul e Iugoslávia, México e Paraguai. A Copa de 62, então, teve 3 playoffs e isso tem a ver com uma certa malícia da FIFA, né? Como nos anos 50 foi uma época de descolonização, né, do continente africano, então você tem mais times africanos independentes e inscritos para disputar torneios de futebol. Então isso gerava mais demanda por vagas na Copa, mais interesse ali, mas até pelos desgastes do processo anterior, ou seja, a FIFA falou, vocês se retiraram, né, de parte da última eliminatória. A FIFA colocou asiáticos e africanos para tentar uma vaga, assim, só conseguiria a vaga mediante confrontos em repescagem contra europeus, que eram claramente, tinham um futebol mais desenvolvido, eram mais fortes e, portanto, favoritos. Claramente, se dependesse da FIFA, os times africanos enfrentariam os europeus e ficariam de fora da Copa do Mundo. Acabou sendo o caso de Marrocos, né, Paulo? Pois é, o futebol marroquino era mais estruturado que muitos de seus vizinhos, muitos de seus irmãos de continente ali na região, mas não significa que necessariamente daria jogo equilibrado contra a Espanha. Do mesmo jeito, o futebol da Coreia do Sul não parecia ser forte o suficiente para bater de frente com a Iugoslávia, e os iugoslavos, inclusive, fizeram 5-1 e 3-1 num ritmo bem tranquilo para carimbar o passaporte ao Chile. Mas a Espanha precisou suar a camisa. Era uma seleção histórica de Di Stéfano, de Gento, de Puskás, e num solo marroquino, ali não muito longe da Espanha, imagino que Casablanca para Madrid deve dar uns 1.000 quilômetros, talvez. Marrakech, não muito mais do... Marrakech, Málaga é Florianópolis, Buenos Aires. Ô, louco, hein? Cravou? E aí, em solo marroquino, deu 1-0. Gol de Del Sol aos 35 do segundo tempo, apertado, então não foi uma vantagem tranquila. E no jogo de volta, dias depois, 3-2 para a seleção da Espanha contra Marrocos. Jogo, então, complicado. Marrocos chegou a empatar o jogo em 1-1, depois seguiu lutando até o final da partida, fez o 3-2, ainda tinha um tempo para buscar o empate, ou seja, a classificação no Bernabéu vem num agregado de 4-2, né? 1-0 fora, 3-2 em casa, mas não com a vantagem no placar que alguém poderia ter imaginado. Vamos escalar os times desse jogo, desse 3-2, Espanha 3 e Marrocos 2. A Espanha jogou com José Araquistão no gol. Não, pera um pouquinho, porque o meu Google tá com essa mania de traduzir. Araquistain, imaginei de princípio que era um basco. Rividia, Santa Maria e Calera. Tem o Luiz Del Sol, que marcou inclusive o gol do jogo de ida, né? Essa era a linha de defesa. Ruiz, Sosa, Cordo, Aguirre e Ignacio Zoco no meio de campo. O Puskás não jogou, nem o Gento. No ataque jogou Di Stéfano, Marcelino Martínez e Henrique Colar. O técnico Pedro Escartin. A seleção marroquina, que tentava o grande feito em pleno Santiago Bernabéu. Ahmed Larisse, Belay Larbi, Betashi, Bouchaib Tibari, Majoub Emberete, Riai Caife, Brahim Zahar e Abdallah Azhar. Essa é a seleção de Marrocos, que fez bonito, marcou 2 gols lá dentro do Bernabéu, incomodou a favorita seleção espanhola. Vamos ouvir a TV espanhola reportando o jogo, contando desse 3-2. Madrid, 23 de diciembre de 1961 y Marruecos como adversario. España ya ha derrotado a Marruecos en Casablanca por 1-0, pero como van a ver, este partido que se presumía fácil no lo fue. Ahí está el primer gol español realizado por Marcelino. El gol desde otro ángulo. Riay sorprende a la defensa española y empata a 1.
Tras esta jugada, Di Stéfano va a marcar el segundo. Vean la repetición de la jugada. Collar en el segundo tiempo logra el tercero. Repetición también. 3-2 fue el resultado. E teve também, Pauleta, um México contra Paraguai, valendo vaga para essa Copa do Mundo, com 7 times, né? Vindo aqui agora para Conmebol um pouquinho, 7 times disputando. A Venezuela ainda não era afiliada, o Brasil era o atual campeão. Rolou com 7 times um sorteio muito inusitado. 2 grupos de 3 e um time para ficar de fora. É o anti-Israel, né? É o anti-Israel. Esse é o que vai dar sorte pra ficar fora. Ficar fora. O Paraguai acabou ficando fora do grupo A e do grupo B. E esse time de fora seria o time que a Conmebol iria despachar para um playoff contra o vencedor da CONCACAF. E foi assim, então, que México e Paraguai se encontraram valendo vaga na Copa. O México primeiro receberia o Paraguai em seus domínios e depois visitaria o Defensores del Chaco. E foi no limite, deu México 1-0 em casa e depois um empate por 0-0, jogo duríssimo no Defensores del Chaco. O Salvador Reyes, ídolo do Chivas Guadalajara, foi o homem do gol da classificação e o Carvajal, o goleiro das 200 Copas do Mundo, voltou para casa sem sofrer nenhum golzinho. Passava o México a Copa de 62, se o Paraguai tinha só um duelo para ir à Copa, não deu muito certo, porque ficou pelo caminho. Lá na Copa, o México cairia no grupo do Brasil, né? Perde para o Brasil na estreia da Copa do Mundo. 2-0 Brasil, gol de Zagallo, gol de Pelé em Vinha del Mar. O México seria eliminado naquele grupo que tinha também a Tchecoslováquia. A gente já falou do Carvajal, né? Foram 6 Copas, né? Foram 6 Copas, né? Falou já. 6 Copas do Mundo para o grande Carvajal. O México, então, foi para a Copa do Mundo. Vamos para a Copa de 62, ouvindo um rockzinho bonito, um rock chileno, Rock del Mundial de 62. Es una fiesta universal del deporte del balón, como consigna general, celebrando nuestros triunfos, bailaremos rock and roll, nos invade la alegría y de todo corazón agradecemos. Enquanto a gente se despede da Copa de 62 com esse rock maneiro, aliás, as imagens são tão boas quanto a música, né? Uma bandinha de pessoas muito normais, com óculos de servidores públicos, terno e gravata, uma coisa... Qual seria o óculos de servidor público? Só pra... Aquele oclão meio que a lente muda de cor, assim, sabe? A armação meio... Tá. Aquele óculos que se bater uma bolinha de ping-pong quebra, assim, sabe? Você fala, esse cara não é... Quebra a bolinha. Esse cara não é do rock, sabe? Que você olha, esse cara não é do rock. Isso aí não é. Mas enfim. Óculos do cara da secretaria em filme da ditadura. Isso, assim. Exatamente. De inspetor cuzão de colégio e tal. Mas tudo, olha, cada um usa o óculos que quiser também, viu, gente? Longe de mim aí. Pode usar. Pode ser roqueiro e usar o óculos que quiser. A gente vai em frente, a gente vai chegar em 1974. Vale dizer que em 66 não aconteceu playoff, né? Porque rolou um boicote africano à Copa. Isso tem a ver com a fórmula de playoffs, né? A FIFA não deu vaga direta aos times africanos. A Copa do Mundo seria na Inglaterra, a África queria vaga direta. Não tinha, não ganharam vaga direta, então eles vazaram. 3 classificados africanos iriam para um quadrangular com um representante da Ásia. E aí as 14 seleções mexicanas se retiraram do processo. Tinha mais uma, tinha a África do Sul. Ela tinha sido excluída pela FIFA a pedido de outras seleções, né, por causa do
do apartheid, né, do regime racista do país. Por isso a África não pinga em 1966. O boicote surtiu efeito em 70 porque a FIFA organizou na Copa de 70 tudo bonitinho, né? Não precisou ter playoff porque cada continente tinha o seu número definido de vaga, todo mundo feliz, todo mundo com vaga fixa, mas aí na Copa de 74 rolou a mais sacudida e pesada disputa por vaga na Copa do Mundo. É um jogo que sacudiu a relação intercontinental do futebol. O grupo do lado da UEFA tinha União Soviética, França e Irlanda. Disputavam uma vaga para seguir com o sonho da Copa do Mundo e deu União Soviética. Emblemática a última rodada, vitória por 2-0 em Moscou, a França colocada para fora e os soviéticos bem orgulhosos com a vaga, passando ali pelos franceses. Do outro lado, Chile e Peru faziam uma decisão interna aqui na América do Sul por uma vaga num campo neutro, em Montevidéu. Tinha dado empate nos 2 primeiros jogos, Chile e Peru tinham um jogo extra em Montevidéu e deu Chile de virada. Isso é agosto de 73, então União Soviética vem da Europa, Chile vem da América do Sul para fazer o baba valendo vaga na Copa. Chile e União Soviética, jogo valendo o carimbaço do passaporte para a Alemanha. Mas então, o Chile, governado até o momento pelo socialista Salvador Allende, sofreu um golpe militar, né? Um golpe militar que inclusive culminou no assassinato do Salvador Allende. O general Augusto Pinochet assumiu, colocou o Chile em um estado de exceção, que hoje a gente tem mais dimensão do que era na época, né? Era outra época da informação e o próprio Brasil vivia sobre o seu próprio regime de exceção. Mas é isso, né? O general Pinochet assumiu para fazer um governo militar, aplicou uma ditadura naquele país, e a União Soviética, que mantinha boas relações com o governo anterior, com o governo do Salvador Allende, justamente pelos traços ideológicos em comum que Chile e União Soviética tinha ali na época. Naturalmente a União Soviética rompeu relações diplomáticas com o Chile, rompeu relações diplomáticas com o Pinochet, e o futebol, no meio da brincadeira, essas coincidências da vida. Chile e União Soviética tinham uma pendência futebolística para resolver. Exato, coincidência cronológica, né? Porque em Moscou, 2 semanas depois do golpe, os jogadores chilenos foram recebidos com muita tensão, muita pressão para o jogo. Afinal, além de todo o contexto político que você acabou de citar, o time soviético era forte, era um jogo duro, e a Copa, obviamente, é uma ambição, tá ali perto, você tá a um mata-mata da Copa do Mundo, era um jogo cercado por muita expectativa, mas deu 0-0, ficou 0-0, resultado que aumentou o impasse para o jogo de volta. A vaga ficaria para ser decidida num jogo de volta aqui na América do Sul, aqui no Chile, e a União Soviética se recusou a pisar em solo chileno, muito menos cogitaria jogar no Estádio Nacional, que já era usado como uma prisão política naquela época. Não teve muito como a FIFA mediar tudo isso, exercer qualquer diplomacia, e o Chile ganhou por WO, não sem antes fazer a performance do gol sem adversário, aquele famoso gol de WO em que apita-se, né, apita o início do jogo só por cerimônia e o time carrega a bola, ataca contra um campo vazio para marcar um gol simbólico. Deu WO, a União Soviética não viajou e deu Chile. 15 mil pessoas foram ao estádio até para dar uma aparência de normalidade, para ter cara de jogo. O hino tocou, os árbitros apitaram, tudo parecia jogo. Fizeram um cerimonial completo e essa cena bem pitoresca, bem curiosa, acabou colocando o Chile na Copa do Mundo. Que momento, hein? Que momento. Agora que a gente vive outro cenário de conflitos ao redor do mundo e punições esportivas, esse aqui é, sem dúvidas, o mais conhecido, né, nesse ambiente de eliminatórias e repescagem para a Copa, né? O time não viajou, e se chuta não pra fizeram fora, né, também.
Pois é, e se erra o gol, né? Erra o Sabia gol. que eu perguntava isso, né? Perdi muito jogo de WO quando era um garotinho lá no futebol de salão, principalmente os jogos em Guaratinguetá, que o ônibus saía 4h30 da manhã e sempre faltava algum menino, sei lá, perdia a hora, e a gente viajava com 9. Já viajava sabendo que ia dar WO. Mas enfim, momento emblemático, né, da diplomacia do futebol. Uma seleção não quis viajar, a outra foi declarada vencedora, com direito a todo um cenário, a todo um cerimonial para marcar aquele jogo que não aconteceu. Entre as partes desse cerimonial, 15 mil pessoas, né, que foram ao estádio para dar aquela aparência de normalidade. Aí gasta esparadrapo, veste o uniforme, toca o hino, já não sei se chamaram a banda, né? Porque, faz a banda ir até o estádio para tocar o hino. O árbitro, tudo certinho, apita, tudo fingido, quando na verdade bastava só, né, uma conversa entre cartolas. Falar, bom, WO, vamos cada um pra tua casa. Enfim, é uma cena dantesca. Quando a gente é mais menino, a gente costuma puxar mais, a gente acha pitoresco, acha divertido, vai crescendo, vai percebendo que na verdade é uma cena bastante baixo astral. Você tem aí, deixa eu abrir aqui, a seleção do Chile nessa Copa, que papel que fez? Você tá fazendo a numeralha aqui, eu não peguei, deixa eu ver aqui. Copa de 1974, o Chile caiu no grupo das Alemanhas. East Germany, West Germany e Chile. Perfeito. Chile ficou no terceiro lugar do grupo das Alemanhas. Perdeu 1-0 na estreia para a Alemanha Ocidental, empatou com a Alemanha Oriental e só empatou com a Austrália. Não venceu nenhum joguinho. Tivesse ganhado da Austrália esse último jogo, teria pelo menos dado uma embolada ali no grupo. Nem isso. Perfeito. Vamos dar um pulo na Copa seguinte, a Copa de 78, que teve outro confronto entre europeus e sul-americanos valendo vaga para a Copa, mas foi um confronto sem sustos. Hungria contra a Bolívia. A Bolívia tinha ido até longe demais. A Bolívia, as eliminatórias da Conmebol juntavam 3 grupos, acho que eram 2 grupos de 3 e um grupo de 4, alguma coisa assim. A Bolívia venceu o seu grupo, superou inclusive o Uruguai no grupo e foi para o triangular final. Um triangular final que ficou conhecido como Mundialito de Cali. Um triangular em Cali, na Colômbia. Os 3 vencedores de grupo, Brasil, Peru e Bolívia. Não tinha má notícia nesse triangular. Os 2 primeiros colocados iam direto para a Copa e quem sobrasse ia para o playoff. Então, num triangular onde ninguém estava eliminado da Copa ali. Brasil e Peru, como sabemos, foram para a Copa de 78, inclusive se cruzaram sem se cruzar, né? Considerando o Argentina 6, Peru 0, Brasil e Peru têm as histórias entrelaçadas. E a Bolívia não conseguiu ser forte o suficiente. Lá em Cali tomou 8-0 do Brasil e tomou 5-0 do Peru. Não teve conversa. E caiu o técnico. Diante dessa, mesmo na repescagem, perto da Copa do Mundo, caiu o técnico. Veio um alemão que tinha já trabalhos na Bolívia, o Eduard Virba, pronto para fazer o time parar de tomar gol. Era esse o objetivo, mas, Paulo Júnior, a Bolívia não parou de tomar gol. Pois é, você falou que esse triangular não tinha má notícia, porque é um triangular que os 2 vão para a Copa e o terceiro tem a repescagem. A má notícia é que a repescagem começava em Budapeste. E aí a Bolívia foi para esse rolê e tomou 6-0 da Hungria. A Hungria, uma seleção forte na época, tinha passado por um grupo com União Soviética e Grécia e pegava a Bolívia, então, a terceira colocada que vinha aqui da América do Sul. 6-0, deu nem pro cheiro, foi 5-0 já no intervalo, com 39 minutos. Estava 5-0 para a Hungria, times de patamares diferentes, obviamente, e a volta em La Paz terminou 3-2 para a Hungria. A Hungria conseguiu ganhar o jogo aqui no nosso continente,
ainda que a Bolívia, né, tenha feito 2 gols, tenha, né, podido em algum momento imaginar que conseguiria ir para cima dos europeus, não tinha bola o bastante para superar uma seleção europeia. A Hungria foi a Copa do Mundo, portanto, a gente vai subir um som e só para registrar que na Copa do Mundo a Hungria foi lanterninha do grupo 1. Passou por esse grupo difícil, sapecou a Bolívia, mas na Copa não conseguiu grandes coisas. Perdeu para a Argentina, perdeu para a Itália e perdeu para a França. Que grupinho também, hein? Que grupinho, hein? Tomou 3 pauladas, saiu da Copa do Mundo da Argentina com nenhum pontinho. Szépen ívelte be Péter, Nyilasi emelkedett fel a legjobban, Kerekivel együtt ugrottak, 1-0 Magyarország javára a 11. perc végén, sőt most már a 12., hiszen a gól esett körülbelül 3-4 perccel ezelőtt. Zombori, Tóth Jóska, és már lendül át a magyar akció. Pintér megy segíteni. Középütt is van egy tiszta ember, a fölzárkózó Zombori. Törőcsik. Gól! 2-0. Törőcsik. 18 perc telt el. Védelmi hiba is volt ugyan, de egy nagyon szépen futó magyar támadás végén következett be a gól. Itt van Zombori, aki nagyon jól játsza be, Törőcsik ügyesen lépett ki, nem volt les, ott már Rétó közelről jól látta. 2-0. 18-19 perc, már 19 telt el, néhány másodperc hiány. Nyilasi és Törőcsik góljával 2-0 arányban vezet Magyarország. Tóth. Tá aí os gols, alguns dos gols da Hungria e, cara, é isso, né? Eu fico pensando aqui, se você pega um grupo para a Copa do Mundo, Itália, Argentina, sendo que a Copa é na Argentina, Itália, Argentina, França e Bolívia, sendo que a Bolívia tomou 8 de um, 6 de outro, ainda bem que a Bolívia não foi para essa Copa do Mundo para cair nesse grupo aqui. A Hungria não teve a menor chance. E quem apitou França e Hungria na terceira rodada? Arnaldo César Coelho. O jogo que aconteceu em Mar del Plata. Já foi para Mar del Plata, Paulo Júnior? Não. Não, né? Não achei nada demais. Tudo bem que eu moro em Maceió e fico um pouco covardia, mas não achei nada demais. La Plata também não gostei muito. Tá? Se você me perguntar sobre a Argentina, eu te falo para ir para Rosário ou para Córdoba. Deixa La Plata para lá. 1986, Pauleta, 1982, a Copa da Espanha não teve playoff intercontinental. E aqui, em 86, Escócia e Austrália se enfrentam. A gente vai contar uma história de um óbito, né? E também uma novidade. A Oceania agora tinha futebolisticamente vida própria. Não era mais parte, um anexo das eliminatórias asiáticas. A partir de agora, o vencedor da Oceania pegaria sempre alguém em uma repescagem. É a partir daqui que a gente começa a ver a Austrália em tudo que é lugar. E é a partir desse momento que a gente acompanha a saga dos cangurus, que Paulo Júnior disse há pouco no começo deste podcast. A Austrália virou uma espécie de pedágio final, sempre para alguma seleção, até que a Austrália foi melhorando seu futebol e conseguiu, enfim, uma vaga. E a primeira seleção a enfrentar a Austrália foi a Escócia. A Escócia que tinha, entre outros bons jogadores, o craque ídolo do Liverpool, Kenny Dalglish. Cruzamento, portanto, Europa-Oceania. A Escócia estava brigando num grupo com Espanha e País de Gales. Enfrentou os vizinhos, o time de Ian Rush, na rodada final. E um empate emocionante por 1-1 rendeu, veja só, um infarto ao técnico da seleção escocesa, o Jock Stein, nos minutos finais, tocado ali pelo ritmo, por tudo que cercava o jogo, estava ali com as emoções acima do que poderia suportar. A Escócia empatou de pênalti aos 36 minutos e o técnico, que ele já vinha tomando remédios para o coração, mas tinha
suspendido o uso dos remédios nos últimos dias. Olha que loucura. Não comemorou. Estava se sentindo mal, já não estava suportando muito e pertinho do fim do tempo regulamentar foi ao chão. Pesada a história, hein? Caiu o Jockenstein com a Escócia buscando o empate no finalzinho do jogo. Vamos ouvir o gol de empate da Escócia e esse apito final aí, o apito final com confusão do lado de fora, porque afinal de contas estão tentando cuidar do Jockenstein. Scotland get this important equalising goal. Exactly 10 minutes left. Look, the handball, and it's a penalty. A penalty to Scotland. Well, the Welsh bench distraught. But Southall has some work to do. The cross floated in. Scored! Scotland have equalised. They might have well have saved themselves with 9 minutes to go. Oh, and he got his hands to it, but couldn't stop it going in. What a finale now. When you think it was a disputed penalty back in 77 that got maybe Jock has been overcome by it all. It looked to me as though Jockstein was being carried off there by the police. But it's been a night of fantastic tension. I mean, the excitement for people who are not committed to the game has been tremendous. So for somebody such as the manager, tremendous strain on them. So Scotland have come and have achieved really what they wanted to achieve, not to be beaten. É importante dizer, inclusive, né, Paulo, você citou, né, que o Jockenstein suspendeu temporariamente e de forma deliberada o uso dos seus remédios para o coração, porque, enfim, são remédios que dão sono, né, dão um pouco de fraqueza, e ele precisava estar na pegada para trabalhar, porque valia vaga para a Copa e tudo mais. Achou que era um risco que valia a pena correr e pagou com a vida. E bastante gente faz isso, não exatamente como o Mr. Stein, mas tem muita gente que suspende medicamento, suspende remédio porque tem algum trampo para fazer, alguma coisa, alguma satisfação para dar para alguém. E isso é um risco, gente. Se tem remédio para tomar, eu indico que tome, né? O Jockenstein morreu menos de 1 hora depois do apito final, claro, em decorrência da insuficiência cardíaca que o fim daquela partida lhe gerou. Quem assumiu em seu lugar foi o então não muito experiente Alex Ferguson. Houve um Alex Ferguson jovem. Teve, jovem, não era propriamente jovem, né? Mas era um aprendiz. Jovem. Ele é de 41. Então ali tava bem, 85, tava voando. Tava voando. 44 anos. Alex Ferguson, 44 anos, técnico do Aberdeen e também auxiliar técnico do Jockenstein na seleção escocesa. Isso eu gosto, viu? Pô. O Tite leva, assim, os melhores do Brasileirão, sobe de auxiliar do Tite. Eu não vejo problema também. Eu gosto. Também acho uma boa. Dá pro cara tocar o Aberdeen e o auxiliar de seleção? Dá. Na Copa de 2018, o Tite mandou todos os departamentos de scouting dos times da primeira divisão. Cada seleção pegou um time, né? Teve essa. Doideira, né, cara? Porque assim, coube a, sei lá, o scout do Flamengo teve que estudar o Panamá, sabe? Loucura, né? Eu achei curioso, enfim. Vamos abrir aspas aqui pro Ferguson. Não sei exatamente aonde ele declarou isso, mas ele... E não era Sir. Ainda não era Sir, por isso. Como a gente respeita a tradição britânica, a gente só chama de Sir depois da condecoração, né? Depois que virou Sir. Abre aspas.
Quando saíamos no ônibus, havia milhares de torcedores do lado de fora. A tristeza silenciosa na atmosfera foi inesquecível. A memória permanente é a de um silêncio solene. Era como se o rei tivesse morrido. E para o futebol, o rei tinha mesmo morrido. Foi isso que disse depois, em memória, em retrospecto, o Ferguson sobre aquela noite, né? Escócia classificada para a Copa, mas um clima realmente, literalmente, de velório. E aí, então, tem o mata-mata contra a Austrália, 2-0 e 0-0. A Escócia ganha por 2-0 em Glasgow, mais de 60 mil pessoas para o confronto, e viaja a Melbourne, joga pelo empate no jogo na Oceania, consegue passar. O árbitro de Austrália e Escócia em Melbourne? Não sei. José Roberto Wright, o homem que está sempre certo. Ainda sem clima de festa essa classificação, claro, em memória do treinador que acabara de morrer, mas de toda forma uma classificação consistente ali da Austrália. Fez o que precisava fazer, da Escócia, desculpa. Fez o que precisava fazer no jogo de ida, marcou 2 gols no início do segundo tempo, na parte inicial do segundo tempo, para definir o jogo contra a Austrália e viajar para Melbourne já com um placar um pouco mais tranquilo, podendo jogar pelo empate. Vamos cantar esses times aí? Eu vou dar a Austrália, que recebeu a Escócia em seu país. Terry Greedy, Davidson, Jennings, Iancus, Radcliffe e Doom. Paticas, Murphy e Crino. David Mitchell, do Eintracht Frankfurt, e John Kochman, do Sydney City. Essa é a Austrália, que não só foi apitada por José Roberto Wright, como teve um jogo bandeirado por Romualdo Arpe Filho e Carlos Félix Ferreira, trio brasileiríssimo lá na terra do canguru. Cadê você, Carlos Félix Ferreira, o famoso CFF? A Escócia jogou com Jim Leighton, que foi o goleiro, inclusive jogou contra o Brasil na Copa de 90, Golg, McLeish, Miller e Malpas, Paul Maxtey, o capitão Saunes, camisa 10, Roy Aitken e o Dave Cooper, camisa 11. No ataque, David Speedy, do Chelsea, e o Frank McVenny, do West Ham. 3 jogadores do Aberdeen. Ninguém pode acusar o Alex Ferguson de ter feito a panelinha do time dele, né? 3 jogadores, tá tudo certo. 3 de 11, tá tudo beleza. Bem. E pra variar não, porque teve história boa. Depois de tudo isso, a Escócia foi à Copa e também não ganhou nenhum joguinho. Caiu também num grupo complicado na Copa de 86. A Escócia começa a Copa perdendo para a Dinamarca, depois perde para a Alemanha Ocidental e fecha a fase de grupos num 0-0 contra o Uruguai. Faz um pontinho na Copa do México e para por ali, não avança a próxima fase. Você acha que se a gente juntar todos os times que foram para a Copa via playoff, a gente consegue fazer 10 pontos? Pois é, cara. O País de Gales foi bem lá no começo, né? 3 empates. O País de Gales foi bem. Depois teve a Espanha de 62. Agora deu uma desandada, né? Agora já começa a chegar a gente de um segundo escalão e tá ficando mais difícil. 1990, olha Israel de novo pingando e olha a Colômbia. O jogo de 1990 é Israel contra Colômbia, mas a gente acabou de dizer que a novidade, né, a partir de determinado momento, era o time da Oceania fazer o playoff valendo vaga. Então a gente estaria se contradizendo aqui, mas é esse o pulo do gato. Tem esse caso. Israel continuou como um país aí persona non grata, pingando entre a Europa, a Ásia, e acabou futebolisticamente encontrando espaço na Oceania. Israel, por conveniência geopolítica, disputou as eliminatórias pela Oceania e fez um triangular final, na ocasião, contra a Austrália e Nova Zelândia, os 2 principais países
daquele continente e passou, classificou, venceu os dois. Enquanto isso, Paulo, na Conmebol a gente tinha a fogueteira, né? Ah, foi nesse tempo? Foi concomitante. Foi nesse tempo, que coisa. A Argentina, atual campeã mundial, já estava garantida, e a Colômbia é quem conseguiu uma vaga no play-off. O Uruguai também se classificou de forma direta, a Colômbia ficou com uma vaga no play-off e o time cafeteiro recebia Israel em outubro de 89, a alguns meses da Copa do Mundo, venceu por 1-0 aos 30 do segundo tempo, saiu o gol de Uzuriaga. A gente vai ouvir agora pela Caracol o gol que garantiu a vitória colombiana em Barranquilha, 1-0 para cima de Israel, jogo de ida dessas repescagens intercontinentais valendo vaga em 90. La tiene el Palomo, busca por donde al hueco, la pelota para bendito para el Palomo, va a tirar, tira. De Colombia, y patria. Colombia, golaço del Palomo Uzuriaga. Muita emoção no gol colombiano. A Colômbia, não acho que a Colômbia, enfim, tinha uma geração boa nascendo. Eu acho que, pelo que a gente vê, né, da bola, o caso Rojas, né, que tirou o Chile não só dessa Copa, mas da outra. A seleção do Chile era uma seleção boa também. Mas, enfim, são ossos do ofício. A Colômbia aproveitou a sua chance e chegou à Copa do Mundo. E o Uzuriaga, esse que fez o gol que a gente acabou de ouvir, é aquele que jogou no Santos, né? Ele teve uma passagem muito boa pelo Independiente da Argentina, jogou pelo Santos rapidamente nos anos 90 e foi assassinado em 2004. Vamos escalar os times. Você começa com a Colômbia, Paulo Júnior. René Higuita, Wilson Pérez, Luiz Carlos Pereira, Andrés Escobar, Leon Villa, Bernardo Redín, Leonel Álvarez, Carlos Valderrama, Luiz Fajardo, Arnoldo Iguarán, Rubem Hernandes. Entrou o Uzuriaga, ele vem do banco para fazer o gol da vitória. O técnico era Sir Francisco Maturana. A seleção de Israel jogou com Boni Ginsburg no gol, Avi Cohen, Nissim Barda, Alon e Yehuda Amar. Efraim David, Klinger, Moshe Sinai e Shalom Tvaka. Eli Ohana e Rony Rosenthal, o técnico Itzhak Schneor. A gente ri porque a gente... Rony Rosenthal jogou no futebol inglês, é o nosso querido Rocket Rony, um jogador veloz, velocíssimo. E a gente ri, né, Paulo, porque a nossa pronúncia é muito ruim, né? De forma nenhuma a gente tá tirando sarro do nome de quem quer que seja. Até porque, enfim, a gente vem de um país que tem Guimarães, né? É muito difícil falar Guimarães, a gente acha fácil, mas é difícil pra burro falar Guimarães, Magalhães. E a gente ri porque a gente fala muito mal. Eu nasci sabendo falar Magalhães. Classificação muito esperada por 28 anos. O agravante é que a Colômbia era para ser sede da Copa passada, né? Perdeu o posto da Copa de 86 por problemas sociais, mas isso machucou muito o futebol do país. A Copa de 86 não era para acontecer de novo no México, era para acontecer na Colômbia. E muita expectativa para o jogo de volta em Tel Aviv, momentos de pressão, mas deu tudo certo para a seleção colombiana, conseguiu segurar o 0-0 com um lance marcante. Andrés Escobar, aquele mesmo que seria assassinado em 1994, tirou uma bola em cima da linha, impediu o gol de Israel, garantiu o 0-0 para a Colômbia avançar rumo à Copa do Mundo. Casa cheia no jogo lá em Tel Aviv, jogo difícil para a Colômbia, mas 1-0 na ida, 0-0 na volta, deu tudo certo para voltar a jogar uma Copa do Mundo.
A gente ouve um pouco da TV colombiana com o jogo de volta. Fim da partida, o hino tocando ao fundo e o narrador chorando com a classificação. Final nada más. Colombia está en Italia, Colombia está en Italia, Colombia está en Italia. Hemos esperado 27 años para regresar a un mundial. Es mi alma la que grita y tú cántalo conmigo, siéntelo conmigo. Vive esta emoción con el sentimiento de quien quiere nuestra tierra, de quien espera una patria cada vez mejor para nuestros hijos. Vale dizer, Paulo, que a Colômbia na Copa de 90 estreou com vitória sobre os Emirados Árabes. Gosto dos Emirados Árabes, um país muito legal. Depois perdeu para a Iugoslávia, 1-0 na segunda rodada, jogou em Bolonha essas duas partidas e o terceiro jogo é o mais marcante, né? Alemanha 1, Colômbia 1. Gol do Rincón aos 45 do segundo tempo. Esse gol classificou a Colômbia pela primeira vez para um mata-mata de Copa do Mundo. Foi um gol comemorado como título. Título, alegria, euforia. Aí você chega nas oitavas de final e o Higuita, goleiro colombiano, resolve sair driblando, né? Eu vou driblar. E aí, a Colômbia perdeu para Camarões na prorrogação, ficou fora da Copa do Mundo. Sabe quem nasceu nesse dia? 23 de junho de 90, Paulo? Quem? Felipe Castro, nosso amigo Felipe Castro, jornalista. Que coisa, hein? Em algum dia tinha que ter nascido, né? Pois Agora, Fred Rincón ou Arrascaeta? Rincón. Gostei. Esses dias pintou essa discussão, né? O melhor vizinho aí, o melhor sul-americano não brasileiro, claro, aqui do futebol brasileiro. E eu fico com o Rincón também. Ainda acho que o Rincón jogou mais bola no Brasil do que toda essa bolaça que o Arrascaeta jogou já no Cruzeiro e aperfeiçoou no Flamengo. Senhor jogador de bola. Mas não pode sair driblando numa oitava de final de Copa, hein, Guita? Você me desculpa, tá? Não, goleiro não pode sair driblando e nem no dois toques. Não tem nem... Não precisa nem até o fim da frase. Que cagada, né? Mas tá tudo bem, acontece. Jogo em Nápoles, né? 2 gols de Roger Milá. E aqui a história, né, Austrália contra a Argentina, é bastante lembrada por ser um playoff icônico, mas é importante a gente lembrar que era uma repescagem de 3 pernas, mais ou menos como é o Mundial de Clubes hoje, né? Era um playoff, uma vaga para 3 times. Antes de a Austrália e a Argentina se enfrentarem, rolou um Canadá contra a Austrália. Os Jogos Perdidos, né, o portal Jogos Perdidos foi criado nesse dia, né, para assistir Canadá e Austrália. Uma vaga para 3 qualificados, a Austrália passou pelo Canadá. Na América do Sul, a Argentina, depois de fazer 2 finais de Copa, estava perdendo boa parte de sua geração, estava perdendo o técnico Bilardo e estava perdendo o Maradona, né? A carreira do Maradona e, de certa forma, a própria vida do Maradona, entrando num colapso ali após 1990. Preso, desligado do Napoli, suspenso por doping por mais de um ano. Maradona, claro, ficou fora da seleção por um bom tempo, ganhou peso, perdeu aquela forma que ele tinha, depois ainda jogou no Sevilha, jogou no Newell's, mas estava longe de ser o grande Maradona já visto. E a seleção da Argentina derrapava nas eliminatórias. O time era treinado pelo Alfio Basile e na última rodada das eliminatórias da Conmebol tomou o inesquecível, o famoso 5-0 para a Colômbia em pleno Monumental de Núñez. Grandioso jogo, né, da história do futebol sul-americano. Aquele sacode jogou a Argentina para a repescagem e ainda foi no lucro, porque bastava um gol do Paraguai no outro jogo do grupo e a Argentina tinha ficado fora, inclusive da repescagem. Ou seja, tomou 5-0 da Colômbia e ainda tinha que juntar os cacos e agradecer que tinha uma chance, uma boa chance, de ainda chegar à Copa via repescagem. Enfrentar a Austrália na repescagem não parecia uma má notícia, porque era fácil de cravar o favoritismo, apesar de tudo, né? O time da Argentina estava em crise, mas era forte o suficiente para dominar a Austrália. Ou será que não?
Essa interrogação ficou na cabeça de todo um país e, para sanar parte da crise, o Alfio Basile chamou o cara. Maradona. Ele. Assim, eles tinham acabado de ver o que o Brasil tinha feito contra o Uruguai, né? O Brasil teimou, o Parreira teimou, chamou o Romário resolveu. Fez o melhor jogo da carreira dele, Brasil 2, Uruguai 0, Brasil na Copa. Por que não fazer o mesmo, né? Aí a Argentina chamou o Maradona de volta, o Maradona que fez uma bateria, passou 1 mês e meio, 2 meses, lutando muito para perder peso e voltar à forma. Maradona, na hora do desespero, estava convocado. A gente ouve o Maradona falando sobre a volta, dando uma entrevista assim que foi confirmado como convocado novamente. Mi adhesión a los muchachos que estaban dentro de la cancha, ¿no? Porque yo también no pasé, la verdad, por ese 5-0, pero era como que me hubiese gustado también, o sea, poder haber llegado a esa instancia, ¿no? Y vos, si hay una cosa por la cual nunca hiciste conflictos, nunca tuviste problemas por la selección, dejaste todo. Y ahora parece ser que sos la única tabla de salvación de esta selección. ¿Qué pasa por tu mente? No, ¿Por qué antes ese dejarte de lado y por qué ahora casi tocando el timbre del departamento? No, mira, yo lo que quiero que quede claro es que yo no soy ningún salvador. Yo solamente me muero por colaborar por la selección. E o Maradona, Paulo, deu passe, né? Lá em Sydney, lá na Austrália. Alô, Fernando Vives, um beijo pra você. Que jogo pra voltar, hein, meu? Que jogo, que bucha, né? Caramba. E, obviamente, né, você falou do Romário, um cara desse volta é a 10 e a faixa, né? É, claro. Eu era muito pequeno à época, não vou lembrar, mas imagino eu que nem se cogitou Maradona no banco, né? À medida que ele tá de volta para jogar, claro. E acho que tinha gente naquele time que queria mais se ver livre da faixa de capitão e da camisa 10 também. O Maradona deu passe para o gol do Balbo no fim do primeiro tempo, o jogo acabou 1-1 em Sydney. Olha só, né? Um empate. Não foi nada tranquilo como alguns imaginavam, o empate foi bastante criticado, a seleção foi criticada, mas o pânico veio mesmo quando no jogo da volta, em Núñez, na Argentina, o jogo que valia a vaga, o tudo ou nada, a Argentina fez um primeiro tempo péssimo, era praxe naquela seleção, mas aquele jogo tinha que funcionar e a Argentina jogou nada no primeiro tempo. Naquele intervalo, o torcedor argentino estava com o coração na mão, né? Realmente com medo de não ir para a Copa do Mundo e só conseguiu desafogar aos 13 do segundo tempo da prorrogação, quando saiu o gol argentino e um gol meio contra, meio espírita, né? O zagueiro australiano foi cortar um cruzamento lá na linha de fundo, a bola bateu no cara, encobriu o goleiro, caiu do outro lado da rede. Um gol realmente inusitado. Não foi bonita a forma, mas a Argentina deu um jeito de passar para a Copa do Mundo, de ir para a Copa do Mundo. A gente ouve o gol agora. Aquí está Perico. Se viene Batistuta, tras él está Tobín. Balbo está en el área, este es Batistuta. ¡Gol! Maradona, aos 33 anos, perdeu 12 quilos em 45 dias, era o close óbvio da TV, todo mundo estava em cima dele e não estava tudo bem. O pessoal tinha uma cobrança, né, em cima do Maradona. Será que o Maradona tem bosta na cabeça? Que belo roteiro, hein, Leandro e a mim? Será que o Maradona tem bosta na cabeça? Rusgas para serem superadas, mas de certa forma, se no elenco ali podia ter alguma coisa ainda, a torcida cantava o nome de Diego. Claro, para a torcida, a Argentina tá na Copa, o maior cara que eles viram tá em campo com a 10 e passou,
veio o alívio, tá tudo bem. O Clarín contabilizou só 2 passes errados do Maradona durante o jogo, então, no fim das contas, quando a bola chegou, ele conseguiu, né, dar sequência nas jogadas ali, sem estar brilhante, obviamente, e o mesmo Clarín também contou um quebra-quebra fora do estádio, 36 feridos, pelo menos 200 presos. Foi um dia quente para Argentina e Austrália. Vou cantar a Argentina do 1-0 no Monumental. Goicoechea, Chamou, Vázquez, Ruggeri, McAllister, Redondo, Pérez, Simeone, Maradona, Balbo e Batistuta. Entrou o Zapata, o técnico era o Basile, como você disse. A grande diferença de um jogo para o outro ali no meio campo era a presença do Simeone, né? O Basualdo foi o camisa 8 no jogo de Sydney, o Simeone foi o camisa 8 no jogo de volta. Tem outras alterações, mas vale esse registro aí de um jogador importante da seleção argentina que entrou para jogar na meiuca ali junto com Redondo e Maradona. A Austrália jogou com Zabica, Ivanovic, Durakovic, Tobin e o Tony Widmar, o cão de guarda Slater, Wade e Van Blerk, e no ataque o possesso Farina, Graham Arnold e suponho que o craque do time, o Widmar, né? Porque é o único que eu mais ouvi falar nesse time, o Widmar. O técnico, cadê o técnico? Não achei o técnico. Eddie Thompson, perfeito, esse era o time, então, australiano, que vendeu caríssimo a vaga para a Copa do Mundo. Uma Copa do Mundo que ficou marcada para a Argentina. Foi linda a primeira fase, né? 4-0 na Grécia, 3 gols do Batistuta e 1 do Maradona. Maradona jogou muito esse jogo. Depois um 2-1 na Nigéria, 2 gols do Canidia de virada, e perdeu para a Bulgária no terceiro jogo, um resultado que colocou a Argentina, um grupo muito apertado, né? Empate triplo em 6 pontos, a Argentina foi parar em terceiro lugar para enfrentar a Romênia nas oitavas de final, mas enfim, ali já não era mais a Argentina, né? Porque o Maradona tinha caído outra vez no doping, tinha sido excluído da Copa do Mundo, e a Argentina foi jogar sem coração, foi jogar em pedaços contra a Romênia e perdeu por 3-2 num puta de um jogo, né? Jogaço. A gente poderia estar contando outra história, né? Aquela coisa, né? A bola bate na trave, entra, bate na trave e sai, e a Argentina ganha da Romênia, a gente já tá falando de superação, tal. Mas a Argentina tava, tava em pedaços ali pela perda do Maradona, saiu da Copa do Mundo nas oitavas de final. 1998, Pauleta. Irã e Austrália, já começa a dar no saco essa coisa da Austrália, sempre fazendo playoff, ela tá sempre buscando essa vaga indireta, precisa passar pelo playoff intercontinental. Era a primeira Copa com 32 times, todo mundo ganhou mais vaga, menos a Oceania. A Austrália não teve direito a conseguir uma vaga direto, mas dessa vez rolou, digamos, uma facilidade, pelo menos teórica, no cruzamento. A Oceania dessa vez brigaria com a Ásia no jogo da repescagem entre continentes. Para a Austrália, era um caminho tranquilo, um caminho fácil, todo mundo já esperava que a Austrália ia vencer o torneio da Oceania e se classificar com sobras. Do lado da Ásia, o Irã perdeu para a Arábia Saudita no seu grupo, e aí no duelo dos vices da Ásia, um jogo que tinha ali o Golden Goal, o Japão foi à Copa e deixou o Irã na repescagem. Ou seja, a briga do Irã primeiro foi com a Arábia Saudita foi à Copa. Quando ele pegou o vice do outro lado, o Japão, caiu para o Japão, Japão foi à Copa, o Irã ficou na repescagem para enfrentar a Austrália do lado de lá. Vamos ouvir esse Golden Goal? Japão na Copa do Mundo pela primeira vez, jogo bem famoso para a turma que acompanha o futebol japonês, para os torcedores japoneses, um Japão 3, Irã 2, que colocou o Japão na Copa.
危なかった日本。ですがスルーをしましたが合いませんでした。ここです。中田ちょっと近すぎる。中田がしてですね。中田シュッときます。こぼれ球、よし、日本フランスへ。いった。最後は岡野。いった。この時を待っていました。よし。とうとうやりました。いいですね。長かった道のりでした。最後は岡野でした。Tá lá o Japão na Copa. Era Wagner, Paulo? Wagner. Opa. Né? Wagner ou Alessandro Cambalhota? Wagner. E aí, em novembro de 1900... Agora, o melhor naturalizado, Wagner, Cacau ou Paulo Rink? Cacau. Cacau. Um abraço pro Guilherme Conte, que me deu uma camisa do Stuttgart autografada pelo Cacau. Você tem? Eu tenho, só vendo por muito dinheiro. Mas não vendo por dinheiro nenhum, porque fui presente do Guilherme Conte, e presente do Guilherme eu não dou pra ninguém. Mas se o Vitor Canedo quiser, ele que me procure com euros. Aí eu posso fazer lactodólares. Lactodólares. Novembro de 1997, Irã e Austrália se pegam em Teherã. Gosta da música do Caetano? Qualquer coisa? Gosto. Os australianos estavam perto da vaga, quer dizer, tinha chance ali, era a chance mais bem desenhada para os cangurus, mas o que ocorreu foi, na verdade, a maior vacilada de toda essa história. A Austrália vencia por 2-0, mas aos 33 do segundo tempo tomou o primeiro gol, uns minutos depois tomou o segundo, cedeu o empate, pelo critério de gols fora, foi eliminado, perdeu a vaga. O Irã foi para a Copa do Mundo. Ficar fora da Copa por gol fora, essa é para ter a famosa reunião, vamos parar o futebol e acertar tudo. Cara, que bucha, hein? E você falou bem. Tá 2-0 no começo do segundo tempo para a Austrália. Os gols do Irã saem aos 75 e 79. Que coisa, né? E o árbitro, Sandor Poole. Oba! Sandor Poole, árbitro da final da Copa de 94, que morreu agora na pandemia, morreu de Covid-19. E o técnico do Irã, essa aqui é triviaça, Valdeir Vieira, o Badu. Treinador brasileiro que, curiosamente, o artigo no Wikipedia nem traduzido para o português está, que já mostra que a carreira dele foi feita muito lá fora. Foi técnico na Venezuela, Costa Rica, Irã, rodou Oriente Médio, enfim, rodou bastante o Badu. Vamos ouvir o segundo gol, o gol da classificação do Irã e também o apito final. Muita festa dos iranianos. Karim Bagheri. Dahi. یه فرصت خوب. حالا پشت مدافع. خالد عزیزی توی دروازه. گل. گل برای ایران. خالد عزیزی باز هم روی زمین. توپ رو تو دروازه میکنه. ایران 2 استرالیا 2. خیلی زیبا بود کار. آفرین بچه‌ها. آفرین. این غزال تیزپای فوتبال ماست. نگاه کنید. یک بار دیگه صحنه رو ببینید. همون کاری که بارها باید انجام میشد و کمی دیر انجام شد، اما به هر حال نتیجه رو 2 مساوی و رفتن تیم ملی ایران به جام جهانی فوتبال. تبریک میگم به همه شما، هم میهنان عزیزم و همه شمایی که همینک خوشحال هستید. بنده واقعا نمیتونم صحبت میکنم. همتون عزیز، امیدوارم که این پیروزی و این موفقیت به همه شما مبارک بوده باشه. Para fazer o serviço, a Austrália jogou com Bosnich, Craig Moore, Ned Zelic, Lazaridis e Rob Slater, Harry Kewell, Mark Viduka, Craig Forster. Já começa a ser um time que a gente já sabe mais. Não, montaram a panela e não ganharam do Irã. É a panela australiana.
Steve Horvath, Alex Tobin e o Wiedemar, o técnico Terry Venable. O Tobin, o zagueiro, é o que fez o gol contra a Argentina. Perfeito. Ele é remanescente da cagada anterior. Perfeito. E sobrou o Irã, hein? Abdezadeh, Krakpur, Peorvani, Pachazadeh, Sadavi, Madavikia, Bagheri, Shahrodi, Hamid Reza Stil, Kodadada Azizi e Ali Daei, técnico Valdeir Badu Vieira. Jogo de ida apitou Pierluigi Collina. Desculpa, não é o Pierluigi Collina, é o Pierluigi Paireto. Mais de 100 mil pessoas, será que tá certo? Não, o estádio deles lá cabe 100 mil mesmo. 128 mil pessoas nesse fubá aqui, né, em tipo Austrália. Maraca, tipo e a volta com o finado Thunderpool, 85 mil pessoas no Cricket Ground em Melbourne, na Austrália. Que coisa. Coisa linda. Que coisa. Belo confronto, hein? Pô, esse é um confronto bom. São 200 mil pessoas envolvidas nos dois jogos. É muita gente. O Irã, país, né, põe 120 mil no estádio porque gosta muito de bola e vale o lembrete que as porque mulheres... tem estádio que cabe, né? Porque a gente também gosta muito de bola. Mas não temos mais, né? É fato. Não temos mais. E as mulheres, vale esse destaque, né? As mulheres no Irã são proibidas de frequentarem um estádio de futebol. É uma sociedade muito, muito atrasada em diversos aspectos relacionados à igualdade de gênero. E os relatos dizem que as mulheres extravasaram, já que elas não podem entrar no estádio, né, elas ocuparam as ruas, muitas mulheres comemorando a classificação do Irã para a Copa do Mundo. Quando teve a festa no estádio para receber o time e tudo mais, 3 mil mulheres puderam entrar no estádio, mas havia muito mais do que 3 mil delas fora do estádio comemorando. O Irã jogaria a Copa de 98 num grupo que é uma brincadeira de criança assim, as bolinhas, né, do sorteio da Copa do Mundo brincaram de xadrez verbal aqui, né? Alemanha, Iugoslávia, Irã e Estados Unidos é um grupo geopoliticamente muito pesado. O Irã perdeu para a Iugoslávia em Saint-Étienne 1-0. Depois ganhou dos Estados Unidos em Lyon, o famoso jogo das flores, né? Os times trocaram flores ali para tentar passar uma mensagem de paz, já que os dois países estavam em atrito federal, e se despediu da Copa do Mundo perdendo por 2-0 para a Alemanha em Montpellier, gols de Bierhoff e Klinsmann. Existe bolinha quente, né? Eu não sei como faz para deixar quente, mas existe. Eu acredito na teoria da bolinha quente para o sorteio. Chegamos à última edição que a gente vai tratar aqui no programa, claro. Copa de 2002, 2 confrontos valendo vaga na Copa em repescagem intercontinental. Irlanda e Irã, Uruguai e Austrália. A Irlanda pode se considerar um país de sorte nessa disputa. A Europa tinha 9 grupos, aquele formato que, né, durou por muito tempo, 9 grupos, os campeões vão direto, os 8 vices jogam mata-mata interno, né? Jogam duelos eliminatórios internos, e um sobraria. Esse que sobra pega o time que vem da repescagem da Ásia. Então a Irlanda, que passou pela Holanda, inclusive, na fase de grupos, foi adversária do Irã, que não estava muito bem das pernas. Já quanto ao Irã, para o outro lado do duelo, vale dizer que a Copa acontecia em 2 países da Ásia, né? A Copa no Japão e na Coreia. Isso diminuiu as vagas dos asiáticos. O Irã perdeu nos grupos, mas passou pelos Emirados Árabes no mata-mata e entrou no caminho da Irlanda, fez esse caminho para cruzar esse sorteado europeu. Primeiro jogo em Dublin, garoa, vitória dos donos da casa por 2-0, resultado muito bom. E vem o jogo de volta, o Irã faz 1-0 aos 44 do segundo tempo. Dá aquela sacudida, vai pra cima, final de jogo, falta um gol para empatar o duelo, mas não consegue. Termina mesmo 1-0 só pro Irã. Vitória da Irlanda na ida por 2-0, valeu a classificação com um 2-1
no agregado. Vamos ouvir os gols do jogo de ida. A Irlanda vencendo em Dublin 2-0 para cima do Irã, sob a arbitragem de Antônio Pereira da Silva. McAteer cleverly knew what he was doing and played for it too. Nervous moments for Mick McCarthy. Ian Hart, no mistake, and the Rockets go off over Lansdowne Road. And that smile tells it all, doesn't it? He just needed to pick a spot and be totally committed, and he did just that. It's McAteer, measured. Breaks for Robbie Keane. Yes, indeed. And the trademark cartwheel salutes. Such a significant goal. Well, they didn't deal with the second ball that time. You see it so often, not properly cleared, edge of the box, and nobody looking for anybody loitering, which Keane was. But I tell you what, George, once he got into position, he really struck it well, didn't he, with his left foot? He caught it right on the meat. Cara, Antônio Pereira tomou uma Guinness em Dublin. Não, e o quarto árbitro era o Paulo Sérgio Oliveira, cara. O cara fez esse rolê todo. Não é possível. Paulo César, o central do apito? Central do apito, o quarto O cara árbitro. meteu a plaquinha de substituição no Irlanda e Irã. Que loucura. Eu queria ter sido juiz, cara. Pô, juiz dá uns rolê legal. Que loucura. Juiz dá uns puta rolê legal. cara. É. Que puta rolê. O Irã, então, perdeu. Ganhou, mas não levou. O jogo de volta deu Irlanda na Copa do Mundo. A Irlanda de Roy Keane. E lá vem a Austrália de novo. Só que uma Austrália desenvolvida como nunca, né? A competição na Oceania não estava mais dando graça, né? 22-0 em Tonga, 31-0 na Samoa. Não dá, né? Não dava, né? Realmente não tinha mais como competir naquele continente. Já o Uruguai, que foi o adversário da Austrália, estava naquele longuíssimo pontos corridos da Conmebol e sofrendo bastante. Era uma disputa muito específica. Ele tinha o drama do Brasil, né, que a gente viveu em 2002, aquela loucura, o Felipão colocando o Luizão na última rodada para ganhar da Venezuela, o Edilson no ataque e tal. Era esse mesmo drama aí, o Uruguai estava passando igual a gente. O Uruguai empatou na rodada final contra a Argentina, ficou pendurado por um golzinho de saldo. A Colômbia, no mesmo horário, fez 4-0 no Paraguai. Se fizesse 5, ou seja, por um golzinho, a Colômbia não passou o Uruguai. Então a Celeste se classificou para os playoffs por causa de um gol de saldo. Dolorosamente, então, os uruguaios tinham que comemorar a vaga para os playoffs ao invés de lamentar a perda da vaga direta e o mau futebol que apresentou de maneira geral ao longo dessas eliminatórias. E daí voltou da Austrália com uma derrota por 1-0. Deu 1-0 a Austrália no jogo em Melbourne, 20 de novembro de 2001. Uruguai perdia, portanto, o jogo de ida. Muita tensão, estava fora dos 2 últimos mundiais, autoestima meio baixa. E uma Austrália forte fisicamente, embalada ali pelas goleadas, pela soberania local. Todo mundo na pegada. A Austrália muito confiante que dessa vez chegaria à Copa do Mundo. Mas, no jogo de volta, Estádio Centenário, 25 de novembro de 2001, o Uruguai fez 1-0 aos 14 minutos com Dario Silva, então já igualava o placar que ele tinha levado fora de casa, e depois, no segundo tempo, conseguiu encaminhar a classificação com 2 gols de Richard Morales. Ele fez aos 70 e aos 90, aos 25 e aos 45, saiu do banco para virar o herói. 3-0 para o Uruguai, festa no Estádio Centenário. O Uruguai espantava a perspectiva australiana de chegar à Copa do Mundo. Aquela mesma Austrália de Mark Viduka, de Harry Kewell, a turma da Austrália tentando superar esse difícil caminho rumo ao Mundial, tomava um 3-0 do Uruguai no Centenário. Vamos ouvir então os gols. 3-0 para o Uruguai, voltando à Copa do Mundo. Isso é novembro de 2001 e o Uruguai está garantido na Copa de 2002. Guigu, el pase largo para Darío Silva, corre 9, ahí va Darío con Murphy, sigue Darío, le pegó.
gol del número 9. Darío, apareció el 9, apareció el que está pintado de rubio para pintar una alegría. Dicen que la fe mueve montaña. Paolo Regueiro y Darío Silva. El centro, Chengue. La tiene el 20, va el chino, la mantiene Recoba, la manda para el Chengue, la manda para el Chengue, Uruguay con Aguilón, los quiero a todos, Uruguay está en la Copa del Mundo, abrazos, llanto, lágrimas, sonrisas. Já que estamos registrando o que fizeram depois na Copa do Mundo, o Uruguai estreia em Ulsan e perde para a Dinamarca por 2-1. Depois em Busan empata com a França 0-0. E num dos jogos mais malucos da primeira fase daquela Copa da Ásia, 3-3 contra Senegal. Senegal avança à próxima fase com 5 pontos. O Uruguai fica no terceiro lugar com 2 pontos, para pelo caminho, junto com a França de um machucado Zinedine Zidane. Uruguai e França eliminados, Dinamarca e Senegal classificados no grupo A daquela Copa da Ásia. A seleção uruguaia que enfrentou a Austrália foi o jogo da classificação, né? Carine, Tais, Lembo, Paolo Monteiro e Dario Rodrigues, Pablo Garcia, Guigu, Regueiro e Recoba, Dario Silva e Magalhães, o técnico Vitor Pua. A gente vai embora aqui, a partir de 2000, para a Copa de 2006 a gente não conta, mas faz um registro aqui, né? A Copa do Mundo de 2006 teve a Austrália dando troco, eliminando o Uruguai, Trinidad e Tobago eliminando o Bahrein, um jogo bastante insólito. Na Copa de 2010, o Uruguai pegou a Costa Rica, classificou, e a Nova Zelândia passou pelo Bahrein de novo. Um Bahrein que inclusive tinha tirado a Arábia Saudita de um jeito surreal na fase anterior. Vale lembrar que em 2010 a Austrália foi realocada, né? Passou a jogar como time das eliminatórias da Ásia para dar alguma graça. Em 2014, Uruguai contra a Jordânia, México contra a Nova Zelândia. 2 classificações tranquilas, apesar do sofrimento mexicano. E já na Copa de 2018, Honduras foi batida pela Austrália e o Peru superou a Nova Zelândia numa saga espetacular que encerra este podcast com a narração. A gente vai ouvir a narração dos gols peruanos em Lima, um jogo icônico, né? Essa seleção do Gareca, do Cueva, principalmente do Paolo Guerreiro, que foi suspenso e voltou. Foi muito bonito ver a saga peruana, né, Paulo? Beijo pra você. Valeu demais. E para 2022, os jogos marcados estão para junho, jogo único no Catar, vai ter duelo... 2 duelos, né? Entre 2 duelos intercontinentais, mas dessa vez em jogo único. Tudo já no país da Copa. Lá no meião de junho sairão os últimos classificados para o Mundial do Catar. Valeu! Valeu demais! Rompelo, Cueva! Rompelo, Cueva! Se viene Cueva, se mete al área Cueva! Aquí está Cueva! Jefferson revienta!
y se quedó con la pelota. Y no hay que quitarle mérito a Cueva. La gran acción de Cueva era lo que le pedíamos en el partido de ida. Apareció Cueva, no para dejar a Farfán cuando hay problemas. Aparte ahora lo vamos a ver a los de negro cada vez visitando menos el arca. La pelota larga arriba para que se venga. Para que se venga Cueva.